Ao vivo, o repórter Patriota Júnior, que está com o professor e tem dicas importantes aí. Patriota, bom dia. O momento é de relaxar ou estudar? Sobre esse assunto, Mário, bom dia para você, para quem está acompanhando Manhã Cidade. Nós vamos conversar aqui com o professor João Antônio, né? Muita gente acabou não se dando muito bem aí no final desse ano letivo, outros chegaram ao objetivo, né, que é passar de ano, mas e aí fica a dúvida. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Qual é o indicado? É manter o ritmo de estudos aí durante as férias para chegar afiado no início do próximo ano letivo? Oi, Patriota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a Rádio Cidade. Bom, a gente tem um pequeno problema que muitas vezes o aluno passa na escola, mas não aprende o conteúdo, ele se preparou para fazer as provas apenas. E ao longo do ano letivo inteiro, ele recebe um conteúdo, uma quantidade de conteúdo muito grande, o que faz com que ele não aprenda bem algumas matérias. Em especial, o bicho-papão tem sido sempre matemática, porque ao longo do ano tem muita coisa para ler em história, em geografia, em português, em filosofia e tantas outras matérias, e acaba matemática sendo aquela que merecia mais destaque, mais cuidado, mas acaba se misturando com as demais. Então, a recomendação para as férias é aproveitar as férias para tentar suprir as lacunas que foram deixadas nos anos anteriores, especialmente depois da pandemia. Aí, professor, é importante criar aí um planejamento, um cronograma, né, para potencializar a disciplina que o aluno acabou indo mal, né, durante o ano. Exatamente. Então, se verificou que a falha está no português, pega as férias e foca no português, né? Pega algumas aulas, né? Revê o conteúdo, tenta fazer as questões do livro que não foram feitas, porque muitos alunos, infelizmente, deixam de fazer as questões do livro. Os pais podem procurar exercícios, questões do assunto que os filhos estão mais fracos na internet, é tão fácil de encontrar. Aproveitar as férias, meia hora por dia, uma horinha por dia, dá para poder preparar para o ano letivo que vem, não ser tão sofrido. Importante também saber administrar com o descanso, né? Porque uma rotina, talvez, nas férias pesada de estudos, pode fazer com que o aluno, de alguma forma, acaba não absorvendo. Então, é importante gerenciar estudo e descanso nas férias? Não, o foco das férias é descanso, sem sombra de dúvida. Mas uma hora por dia, meia hora por dia, isso não chega a ser tão pesado, né? A criança, no ano letivo, ao longo das aulas, ela enfrenta 4 horas e meia por dia, além do reforço, além de outros cursos que ela pode fazer ao longo do dia. Então, com certeza, férias é para descansar, não tenha dúvida. Mas uma horinha por dia não vai matar ninguém, pelo contrário, vai fazer com que essa rotina de brincar demais ou de ficar vagabundando, que é isso que as férias servem, né? Dormindo até tarde. Então, para que essa rotina possa ser quebrada um pouquinho com algo que vai ser útil para o futuro delas. Então, o legal é procurar aí, né, para quem foi mal em determinada matéria, matemática, português, um curso de férias, um reforço bacana para chegar mais afiado no próximo ano, né? Sem sombra de dúvida. Uma coisa que a gente tem percebido ao longo de 3 anos acompanhando crianças, né, desde antes da pandemia, é que a matemática está sofrendo muito, especialmente porque tem crianças que chegam no 8º, no 9º ano e não sabem, por exemplo, o que é um número par. Como identificar um número par? E isso é gravíssimo. Então, é necessário buscar agora, durante janeiro, durante as férias, um nivelamento, alguma coisa que prepare os alunos para que eles possam começar o ano letivo sem esse atraso, sim, esse déficit que é tão normal, infelizmente, nos alunos na matéria de matemática, especialmente. Essa regressão, professor, o senhor citou aí a questão da matemática, tem muito a ver ainda com a questão da pandemia? O senhor sente isso? A pandemia ajudou, ou melhor, atrapalhou muito, Patriota, mas o problema é anterior. O problema realmente vem de antes e tem vários fatores. As redes sociais, o TikTok, por exemplo, o Instagram, essas facilidades de obter informação, elas fazem com que os alunos meio que fiquem preguiçosos para adquirir um conhecimento que leva mais tempo e mais esforço. Então, eu sempre fui um crítico ferrenho do que o TikTok faz no cérebro das crianças. E isso se agravou, sem dúvida, durante a pandemia. As crianças tiveram que assistir aulas totalmente online e nesse totalmente online você viu um aluno trocando a janela do navegador, em vez de estar assistindo aula, está lá batendo papo com os colegas. Então isso realmente foi... A pandemia não é a raiz do problema, mas a pandemia, pode ter certeza, contribuiu. O senhor está lançando um curso de nivelamento, né, focado na matemática. Conta para a gente como é que vai funcionar, como é que as pessoas podem participar aí desse curso.
Bom, durante janeiro, a partir do dia 9 de janeiro, eu estou lançando um curso que se baseia em uma tarefa diária, uma atividade diária, que vai levar entre meia hora e 1 hora para ser feita, para que a gente consiga nivelar desde o básico da matemática, lá na soma, na classificação dos números, na forma de falar os números, até o ano letivo, até a preparação pré-ano letivo que o aluno vai cursar em 2023. Então a gente vai ter todo o janeiro para que as crianças, as lacunas que nós descobrimos, que nós diagnosticamos durante 3 anos, possam ser supridas em janeiro, e com isso a criança entre no seu ano letivo, seja o 6º, seja o 7º, 8º ou 9º ano, para que entre em 2023 e não sofra ao longo de 2023, para que ela dê adeus às famosas recuperações e provas finais, para que ela possa, pelo menos em matemática, sair mais cedo esse ano. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o professor João Antônio, né, trazendo dicas, detalhes para a gente sobre como administrar, né, o ensino nesse período de férias, né, para reforçar aí quem de alguma forma acabou não indo muito bem nesse ano letivo 2022. Mário Flávio. É verdade, patriota. Um abraço aí para o João Antônio. Olha, Raí está na zona de rebaixamento no colégio. Ele tinha que, de 8 jogos, ganhar 7 para escapar. Estava pior do que o Náutico. Mas, graças a João Antônio e a tia Ana, olha, um reforço que eu super recomendo aí para os pais que estão de olho. Eu acho que ele já venceu 5 jogos, faltam 2. E é matemático o calo, viu? As outras também, mas matemática é um calo da miséria. Mas ele tá melhorando. E matemática, João, é o bicho de 7 cabeças mesmo, pra gente encerrar aqui a sua participação. Matemática é esse bicho de 7 cabeças mesmo ou são barreiras que a gente cria? Mário, tem vários fatores aqui, mas matemática não é um bicho de 7 cabeças. Matemática é a matéria mais lógica que existe, é a mãe de todas as ciências. Se for apresentado da maneira lógica, qualquer um entende e, mais ainda, qualquer um vai conseguir entender outras matérias correlatas dependentes, como física e química. E só para corrigir você, meu querido amigo, Raí não está pior do que o Náutico, não. Precisa ser muito, mas muito ruim para estar pior do que o Náutico. Tá certo, mas a situação dele é dramática. Mas eu concordo com você, tá melhor mesmo do que o Náutico. Valeu, João. Um abraço para ele aí, né, e Ana, que eles conduzem com mais